Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Livros de Teologia. Meu nome é Suelen e é com muita alegria que hoje eu vou estar fazendo a apresentação deste livro aqui. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, já te peço, se inscreva, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo que eu vou estar postando aí durante a semana. Então, bora para as especificações do livro. E o nome do livro é Teologia do Novo Testamento. O autor é Rudolf Bultmann. A altura do livro é de 23 centímetros, a largura é de 15,8 centímetros, a espessura é de 4,5 centímetros, são 925 páginas, as folhas são amarelas, o acabamento é de brochura e sem orelha. Editoras: Academia Cristã e editora Edifique. Copyright dele está na 9ª edição, 1984, e vindo para o Brasil, primeira edição, 2008. Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha só, a lombada, o miolo e atrás do livro. Vamos dar uma lidinha do que a gente vai encontrar aqui no livro. Lembrando, esse livro ele é bem polêmico, o autor é bem polêmico também, mas aí a gente não deixa de fazer a apresentação do livro, caso vocês queiram comprar. Eu adiava muito a compra desse livro, e aí dessa vez eu decidi, não, vou comprar, e comprei. Então deixa eu ler aqui para vocês aqui, olha só, que a gente vai ler aqui, olha, Teologia do Novo Testamento de Rudolf Bultmann. A Teologia do Novo Testamento de Rudolf Bultmann é um monumento na história da interpretação bíblica. Bultmann conciliou nela rigor acadêmico fundado em conhecimentos de ponta do seu tempo sobre origens cristãs, com uma hermenêutica arrojada, que desejava recriar o sentimento do texto bíblico para seu leitor. Se a fragmentação e teticismo dos estudos bíblicos atuais nos intimidam de fazer as grandes sínteses, Bultmann nos confronta com o fato de que a religião dos primeiros cristãos pretendia ser entendidas como uma mensagem que interpela o ser humano. Ele ainda nos mostra que não podemos nos esquivar da tarefa de interpretá-la como tal. Quem foi que falou foi o Dr. Paulo Augusto de Souza Nogueira. Ele é professor de literatura do cristianismo primitivo da Universidade Metodista de São Paulo, UMESP. E aí, outro grande homem de Deus aqui fala assim, olha, a teologia do Novo Testamento de Rudolf Bultmann sofreu diversas reedições e numerosas traduções, o que atesta sua relevância fundamental para a teologia bíblica na atualidade. A obra genial de Bultmann colocou referenciais permanentes. Nenhuma teologia do Novo Testamento escrita depois de Bultmann tem a licença de passar ao largo dos desafios implícitos na posição deste ilustre especialista. Quem foi que falou? Foi o Dr. Gottfried Brackenmeyer, professor de Teologia Sistemática na Escola Superior de Teologia Este de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, certo? E aí vamos mais adiante, olha só, deixa eu mostrar para vocês. Comprei esse livro recente, olha, dia 30 de outubro de 2025, gastei R$ 84,99, comprei lá na livraria Ebenezer, em São Paulo, Conde de Sargidas. Contrapágina, a impressão dele é de 2024, ficha catalográfica. Se você conhece alguns pontos polêmicos de Bultmann, já coloca aí nos comentários para os nossos irmãos ficarem sabendo. Lembrando, gente, isso é uma apresentação. Preciso ler para saber quais os pontos polêmicos o irmão Bultmann traz aí para nós, porque ele é bem controverso, segundo algumas pessoas, segundo os milhares e milhares de reviews que eu já assisti, tá bom? Índice geral, abreviatura, apresentação, prefácio, a terceira edição revisada e tal.
Primeira parte, a gente vai encontrar permissões e motivos da teologia neotestamentária, no capítulo 1, pregação de Jesus, que mostra algumas pregações, olha, pregação escatológica, explicação e exigência de Deus, a ideia que Jesus tinha de Deus e a pergunta pela autoconsciência messiânica de Jesus. No segundo capítulo vai falar aqui sobre o queridígma da comunidade primitiva. Aqui tem 4 pontos principais aqui, olha, o problema da relação da pregação da comunidade primitiva com a pregação de Jesus, depois a comunidade primitiva com a comunidade escatológica, depois a importância de Jesus para a fé da comunidade primitiva e depois o surgimento das formas eclesiais. No terceiro capítulo vai falar o queridígma da comunidade helenística antes e paralelamente a Paulo. Aí aqui fala a pregação a respeito de Jesus e seu juízo, de Jesus Cristo, o juiz e salvador e a exigência de fé. E aí vai indo, olha, mostra que a segunda parte vai falar sobre a teologia de Paulo e de João. Tem todos esses pontos. E a terceira parte, o desenvolvimento até a igreja antiga. Abreviaturas, que a gente vai encontrar aqui no livro. A apresentação. A tradução da teologia do Novo Testamento de Bultmann para o português chega com um atraso e exatamente meio século. A primeira parte dessa obra monumental havia sido publicada em 1948, seguida da segunda em 1951, sendo concluído com a terceira, em 1953. Desde então sofreu diversas reedições e numerosas traduções, o que atesta sua relevância fundamental para a teologia bíblica na atualidade. Eis porque o presente tradução, a despeito da demora, vem em boa hora, cabendo uma palavra de louvor à iniciativa. A obra genial de Bultmann colocou referências permanentes. De forma alguma está superada. É verdade que a pesquisa neotestamentária avançou, não testifico parada no tempo, já não acompanha a concepção de Bultmann na íntegra. Viu-se obrigada a fazer reparos, correções ou a proceder a completações. Mesmo assim, continua devedora dessa proposta, seja em termos de interrogantes, seja em termos perspectivas ou respostas. Nenhuma teologia do Novo Testamento, escrita depois de Bultmann, tem licença de passar ao largo dos desafios implícitos na posição desse ilustre especialista. Em caso de discordância, deve explicação. E aí aqui mostra aqui a apresentação, continuação da apresentação do livro. Indo mais adiante, a gente já vai entrar aqui no prefácio da terceira edição revisada. Depois aqui a 9ª edição, certo? Depois a gente entra aqui já na primeira parte, premissas e motivos da teologia neotestamentária. No capítulo 1, a pregação de Jesus. Aí aqui já mostra que está em inglês, olha, a segunda edição da terceira edição, a busca do Jesus histórico, São Paulo, Novo Século. Olha, a pregação da escatologia, observações preliminares. A pregação de Jesus está entre os pressupostos da teologia do Novo Testamento e não constitui uma parte dela. Pois a teologia do Novo Testamento consiste
no desdobramento dos pensamentos nos quais a fé cristã se certifica de seu objeto, de seu fundamento e de sua consciência. Fé cristã, no entanto, existe só a partir do momento em que existe um queridígma cristão. Isso é, um queridígma que proclama Jesus Cristo como o ato salvífico escatológico de Deus, ou seja, Jesus Cristo, o crucificado e ressurreto. Isso só virá a acontecer no queridígma da comunidade primitiva e não já na pregação de Jesus histórico, embora muitas vezes a comunidade tivesse introduzido no relato sobre ela. Elementos de comunidade tivesse introduzido no relato sobre ela, elementos de seu próprio queridígma. Portanto, só com o queridígma da comunidade, seu próprio queridígma, portanto, só o queridígma da comunidade primitiva é que tem início a reflexão teológica. Começa a teologia do Novo Testamento. Entre suas pressuposições históricas, naturalmente, estão a atuação e a pregação de Jesus, e é nesse sentido que a pregação de Jesus deve ser incluída na exposição da teologia neotestamentária. Aqui, fontes da pregação de Jesus sobre os evangelhos sinóticos para sua utilização histórica, e aí vai indo, olha. A pregação escatológica, o conteúdo pré-nominante da pregação de Jesus é o do reinado de Jesus, é o reinado de Deus, quer dizer, Jesus anuncia a sua irrupção imediatamente, iminente, e aí vai indo. É um livro acadêmico, tá, gente? Tanto que tá pra você ler assim numa sentada só, você tem que descansar a mente, né? Não tem como ler assim de uma vez só, porque cansa um pouquinho, né? Que nem um comentário bíblico e tal. Aqui, ó, perguntas pela autoconsciência messiânica de Jesus. Aí aqui tem uma, vamos dizer assim, logo no comecinho a gente vai encontrar notas de rodapé ou bibliografia de alguns livros, tá? Que foi retirado aí, que Bultmann pesquisou para comentar esse ponto aqui importante, tá? Então aqui já começa com o texto, ó, parte 1, né? A comunidade dos discípulos de Jesus entendeu sua pretensão de que no posicionamento em relação a ele se decide o destino de tal maneira que viu nele próprio o Messias esperado. Ouve-o nele mesmo o Filho do Homem vindouro. Na maioria das vezes, se tem a opinião que essa crença da comunidade primitiva teria sua origem na autoconsciência de Jesus, que ele, portanto, realmente pensava ser o Messias ou o Filho do Homem. Essa opinião, porém, está onerada por consideráveis dificuldades. Ela coincide, é certo, com a opinião dos evangelistas. No entanto, é de se perguntar se eles não imprimiram posteriormente sua crença na messianidade de Jesus ao material da tradição. Para a discussão do assunto, é importante que tenha clareza sobre o seguinte: a eventual constatação do fato de que Jesus se considerou Messias ou Filho do Homem confirmaria um fato histórico, mas não demonstraria nenhum artigo de fé. Antes, o reconhecimento de Jesus com aquele na qual a palavra de Deus se nos depara de modo decisivo, quer lhe atribua o título Messias ou
o de o Filho do Homem, quer se o denomine do Senhor. É um mero ato de fé que impede da resposta à pergunta histórica: se Jesus se considerou o Messias. Essa pergunta somente pode ser respondida pelo historiador, na medida em que for possível respondê-la. A fé, como decisão pessoal, não pode defender seu trabalho. Não pode depender de seu trabalho. E aí vai indo. Certo? Separei mais a parte final aqui, olha só, do livro que você vai encontrar, que é o Epilegúmenos, tá? Tarefa e problemática da teologia do Novo Testamento em relação entre a teologia e pregação. A ciência da teologia neotestamentária tem a tarefa de expor a teologia do Novo Testamento, e isso é dos pensamentos teológicos nos escritos neotestamentários, tendo-a explicitamente desenvolvido, e aí vai indo, tá? Indo mais adiante, a gente já vê o anexo da primeira parte, mostrando o restante da bibliografia. Depois o anexo da segunda parte, que são muitas partes. Depois a gente entra aqui já no índice de autores. E depois índice de passagens bíblicas. E finalmente acaba o livro, a apresentação do livro, tá, gente? Eu poderia estar trazendo muito mais. Caso vocês queiram aí saber mais sobre o livro, coloca aí nos comentários, que a gente vai estar trazendo, vai estar fazendo aí um canal, não um canal, vamos dizer assim, uma parte só mostrando o interior do livro, lendo algumas partes, né? Fazer aí um... Ai, gente, é que eu esqueci o nome do... qual é que é o procedimento aqui. Como que a gente faz para separar só esse tipo de leitura e tal, tá bom? Então, este é mais um review. Se você ainda não é cadastrado no canal, já te peço, se cadastre, se inscreva, ativa as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo que eu vou estar postando aí. Deus abençoe a todos e tchau!